El reino de los cielos es de los niños y esta pequeña experimentó una asombrosa experiencia con Jesús. Lo que ella pudo experimentar con el Señor, a mí en lo personal me hace recordar esa palabra que dice que de su plenitud tomamos todos. Y esto es eso que ella pudo experimentar, esa plenitud de Jesús, en donde tenemos la certeza de que Jesús es todo para nosotros. Así es que vamos a ver ese testimonio. Vale a pena ficar? Eu tava falando e eu lembrei de uma frase que eu vi, que eu pensei por muito tempo nela. A frase era que você precisa de diminuir o volume do mundo para ouvir o volume de Deus. Para poder ter ouvido espiritual. Bom, agora eu tava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu tava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu senti alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Muita gente, muita. E eram pessoas e eu tava olhando pra uma coisa gigantesca, era um trono, que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Amanhã você desenha. E ele era gigantesco. Ele era normal, mas não era uma cadeira. Era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira. É como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Uhum. Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentada nele, eu acho que era Deus, ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco, tipo, nossa, muito branco. Era um branco, tipo, da cor do sol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. Um cinturão. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe, assim. Eu sinto minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó, ele tava assim. E eu tava com as pernas pro chão, ele é muito alto, que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. E eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí, é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura. Que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Parece que nessa hora, se você sentir... Se você te sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois, eu voltei como se eu tivesse... Não era que eu tava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco, atrás do trono, passando a mão do cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele. E eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. Era marrom. E eu tava passando a mão no cabelo dele. Parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, Era muito sedoso. Era muito macio. Ele não é oleoso. Ele era normal. Ele era bonito. Ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó.
E ele era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável. É muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes, eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu tava... Chorando de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo tava chorando. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu sentia, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. E Deus me olhava pra mim, olhava pra todo mundo. E ele tava sorrindo. Ele não tava chorando, mas ele tava sorrindo. E aí eu sentava nele assim, eu abraçava assim, ó. Entendi. Só que não é assim. Ele me pegava inteiro, assim. Como se fosse um bebê. E fazia tipo assim, ó. Uma proteção, assim. Sim. Aí ele punha a mão em mim, fazia assim, ó. Assim, assim. Assim, assim, ó. Assim, assim. Passava a mão no meu corpo, assim. E ele ficava feliz que eu tava lá. Tinha gente de todas as formas. Sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas. E não tinha fim, era tudo branco. E só tinha ele lá no meio. Eu não sentia nenhuma dor. Nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza. Eu só tava feliz porque tava com ele. Foi emocionante. Eu estava com ele. Agora se Eu você quero tá bem, ficar com ele. nós vamos ficar com ele. Logo ele vem buscar a gente. Eu quero continuar lá. Que linda. Agora não. Pra abraçar Deus. Agora não, né, filha? Agora você tem a mamãe aqui, né? O papai. E vale a pena buscar Deus para ter essas experiências? Dá para as pessoas não falar que é mentira minha. O corpo parou de tremer? Ele tá gelado. Vai dormir bem agora? Não, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Você ora mais um pouquinho com a mamãe? É? Não pode desligar o testemunho? Pode. Então tá ótimo. A mí personalmente ese testimonio me encantó, sobre todo porque es una niña quien lo cuenta y me hace recordar que el reino de los cielos le pertenece a ellos, a esta generación de pequeñitos que aman al Señor y que lo buscan con todo su corazón. Y muchas gracias por vernos hasta el final y escríbenos en los comentarios a ti que te ha dejado el Señor a través de este testimonio.